Muita gente ainda não entende o sangue como sendo um tecido de extrema importância pela função que executa de transportar substâncias pelo corpo, e não só isso, mas também acelerar processos que ficariam totalmente inviáveis se ocorresse como nos animais mais simples, passando de uma célula para outra. Vamos lá. É impossível falar de sangue sem falar em hemostasia, que é o conjunto, a dinâmica de fenômenos bioquímicos e mecânicos que faz com que o sangue permaneça líquido e circulando nos vasos sanguíneos. Normalmente o endotélio inibe a aderência das plaquetas para evitar a formação de coágulos ou trombos. Agora, se um vaso sanguíneo é rompido, haverá a formação de um coágulo para conter o sangramento. Quando ocorre uma lesão, a exposição do sangue ao colágeno que constitui a parede do vaso estimula a cascata de coagulação para conter o extravasamento do sangue. O processo de hemostasia para a coagulação é iniciado e aí ocorre em 3 fases, que nós chamamos de hemostasia primária, hemostasia secundária e hemostasia terciária. Nós vamos chamar de hemostasia primária quando ocorre a lesão no vaso sanguíneo. Quando isso acontece, o contato do sangue com o colágeno, principalmente, que constitui a parede, o tecido conjuntivo abaixo do endotélio, estimula uma contração da musculatura lisa desse vaso sanguíneo, uma vasoconstrição. Isso diminui o fluxo sanguíneo. Ainda aqui na hemostasia primária, as plaquetas que estão circulando no sangue se agregam ao local da lesão, modificam a sua forma e começam a se encaixar, se aglomerar para formar um tampão de plaquetas. Estimulado pela formação e modificação do tampão plaquetário, inicia a cascata de coagulação, que a gente vai ver daqui a pouco. E como resultado dessa cascata de coagulação, forma-se uma malha de fibrina e o coágulo contendo a hemorragia. Essa parte nós chamamos de hemostasia secundária. Certamente, ao estudar a cascata de coagulação, você vai ouvir falar nos fatores de coagulação. A maior parte dos fatores de coagulação são proteínas, são enzimas e são produzidas pelo fígado. Elas são ativadores da cascata. Esses fatores são numerados 1, 2, 3, tal, os números aí você vê na tabela. Cada um deles tem um nome químico, um nome específico. Por exemplo, o fator 1 é o fibrinogênio, e o fibrinogênio é produzido no fígado. Então, assim, isso é uma tabela grande, se você souber, tiver uma memória fotográfica, sabendo nunca é demais. Agora, eu não decoraria isso para uma prova, a não ser que o professor exija de você. Este, na presença de um, que se transforma em outro, que na presença daquele vira aquele outro, é uma confusão mesmo. Tá? Até mesmo nas argumentações evolutivas, há um consenso que isso poderia ter sido abreviado tecnicamente. A cascata de coagulação pode ocorrer estimulada de 2 formas, a forma intrínseca e a forma extrínseca. A via intrínseca começa com a lesão do vaso, expondo o colágeno e liberando substâncias que vão estimular o fator 12, que se ativa no fator 12A, o A é de ativado. Este estimula o fator 11, que se ativa em fator 11 ativado. Na presença do cálcio, o fator 11 ativado ativa o fator 9, que se ativa no fator 9 ativado.
Este, na presença do cálcio e do fator 8 de coagulação, se transforma no fator 10, que é ativado. E na presença do cálcio e do fator 5, se transforma no fator 2, chamado de protrombina, que é produzida no fígado, graças à vitamina K. A protrombina se transforma na trombina, fator 2 ativado, que se transforma em fibrinogênio, que é ativado e forma a fibrina, formando assim a rede que impede a saída do sangue. A via extrínseca inicia com a liberação de tromboplastina pelo tecido. Segue a sequência como no esquema, né? A tromboplastina inativa a heparina, que é um anticoagulante, pois no caso de uma lesão, o coágulo tem que se formar. Tá? Bom, não fique nem neurótico nem maluco, simplifique. Depois de cicatrizada a lesão, o coágulo tem que ser eliminado, tem que ser removido, dissolvido, pois se ele se soltar poderia causar uma obstrução em algum vaso importante e provocar problemas sérios. Vai começar a hemostasia terciária, ou também chamada de mecanismo fibrinolítico. Com a recuperação do tecido, ocorre a liberação de APT, ativador de plasminogênio tecidual, que ativa o plasminogênio, que se transforma em plasmina, que vai degradando aos poucos o coágulo. Isso ocorre aos poucos para que o sangramento não volte, a cicatrização aconteça. Tá? Então, vamos resumir o que você deve saber. Assim, a hemostasia primária ocorre contração dos vasos sanguíneos, uma vasoconstrição. Isso diminui o fluxo sanguíneo e diminui a permeabilidade vascular. As plaquetas se aderem umas às outras, ocorre a adesão de plaquetas e agregação de plaquetas, e isso forma o tampão plaquetário. Na hemostasia secundária, os fatores de coagulação produzem a cascata de coagulação. Isso vai gerar o coágulo de fibrina, a fibra, a teia de fibrina. Contém a hemorragia. Depois disso, na hemostasia terciária, os fatores fibrinolíticos realizam a fibrólise, ou seja, a quebra das fibras, a degradação da fibrina, tá? E ocorre a reparação do vaso para que o coágulo se desfaça. Valeu? Respira e repete.